As promessas do Apocalipse. Em meio ao conflito entre o bem e o mal, Deus revela seu amor, sua compreensão e seu poder através das promessas espalhadas pelo Apocalipse. Muitas dessas promessas estão relacionadas com a segunda vinda de Cristo, outras com a fidelidade e muitas com a salvação e a vida eterna. Todas as promessas do Apocalipse destinam-se aos vencedores do grande conflito cósmico em que estamos envolvidos. Os vencedores são aqueles que alcançam a vitória contra o mal. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. 1 São Pedro 5, 8. Ao rebelar-se contra Deus, Lúcifer introduziu o pecado em nosso mundo. E é seu objetivo afastar-nos das promessas de Cristo e nos arrastar para o pecado. A Bíblia define o pecado dizendo: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 São João 3,4. Em outras palavras, pecar é desobedecer à lei de Deus. Mas a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, 7. Isto quer dizer que os que vivem em pecado transgridem a lei, são inimigos de Deus, dominados por Satanás. Em contraste com estes, Jesus, nosso Senhor, descreveu a conduta daqueles que lhe pertencem. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. São João 14, 15. Os filhos de Deus em outras épocas sofreram perseguições, sofrimento e morte por amor a Cristo, mas permaneceram fiéis. E descansaram na promessa: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2, 10, última parte. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Apocalipse 1, 5. É importante não esquecer que a salvação do pecado se baseia na graça de Deus e nos méritos de Jesus. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22, 17. Essa promessa afirma que a salvação é oferecida a todos. Deus fez tudo o que foi necessário para a nossa salvação e promete conceder-nos o perdão e a vida eterna. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. Deus nos pede apenas para que aceitemos pela fé o dom de sua salvação. Entretanto, devemos nos lembrar de que a fé não elimina a lei. A fé não anula a obediência. Por isso é que São Paulo esclarece em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Isso quer dizer que somos salvos do pecado para não voltar a pecar mais. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um til jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. São Mateus 5, 17 e 18. A lei exige justiça,
que o pecador não pode conseguir. Mas quando aceita a salvação, recebe a justiça de Cristo gratuitamente. Essa justiça é representada no Apocalipse por símbolos, roupas ou vestiduras brancas. Um exemplo é encontrado no capítulo 7 do Apocalipse, onde os que acompanham a Cristo lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Há preciosas promessas de vida eterna para quem lavar suas roupas no sangue de Cristo Jesus. Por outro lado, os ímpios se lamentarão. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Apocalipse 1:7. Mas os salvos estarão felizes. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Apocalipse 22:14. Esta promessa é para os que aceitam a Jesus pela fé como único e suficiente Salvador. Então o Senhor nos levará para a casa do Pai e dirá: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. São Mateus 25:34. Naquele dia poderemos caminhar sobre as ruas de ouro da cidade de Deus. Lá não mais haverá morte. Por isso é que se promete aos vencedores: Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse 2:10 e 11. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:7. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Estas são as promessas de Deus para a felicidade eterna de seus filhos. Em nosso próximo encontro, estudaremos a interessantíssima profecia dos 7 selos do Apocalipse, com os seus 4 cavalos e outros tantos cavaleiros. Esse estudo nos fará entender melhor o plano de Deus para conosco. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Apocalipse 22:17.